Olá, tudo bem? Temos aqui mais uma questão do Enem 2019 e estamos aí na nossa jornada 90 dias, 90 questões para o Enem. Até agora já resolvemos questões de todo tipo de assunto e a questão de agora é uma questão falando sobre o quê? Falando sobre proporcionalidade, sobre grandezas diretas e inversamente proporcionais. Eu vou deixar link aqui de uma aula inteirinha para você, se você não lembra mais dessa história. Agora, dá uma olhada, tem um enunciado grande, essa questão teve apenas 19% de acertos e você vai me dizer o seguinte: em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes do jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. Então dá uma olhada, a gente tem o que, pessoal? Vou por aqui, ó. Nós temos nível, eu vou chamar nível de N. Nós temos experiência, muito bem. Nós temos força de ataque, eu vou chamar de ataque. E nós temos força de defesa, eu vou chamar de D. Então, N é o nível, E é a experiência, A é o ataque, D é a defesa. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível. Então você vai pegar e vai por aqui, ó. Defesa é diretamente proporcional ao nível e ao quadrado da sua experiência. Então, diretamente proporcional ao nível e ao quadrado da experiência. Então, é nível vezes experiência ao quadrado. Mas aí a gente tem que tomar cuidado com um detalhe que é: quando eu falo de grandezas direto ou inversamente proporcionais, tem que existir o quê? Tem que existir uma constante de proporcionalidade. Eu vou pegar e vou por aqui, ó. Eu vou chamar de constante de defesa. Ela tá lá multiplicando aquela expressão. Tem que ter uma constante, por quê? Quando eu falo de grandezas diretamente proporcionais, eu escrevo, vou inventar, tá? A está para 2, assim como B está para 3, assim como C está para 4, e tudo isso tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a uma constante de proporcionalidade. E aí eu vou pegar e vou te dizer o seguinte, olha, o A é o quê? 2 vezes K. Nesse caso, ao invés de 2, eu podia ter inventado que esse 2 era o quê? Esse 2 era o nível. E aí você ia me dizer o seguinte, olha, quanto maior fosse o nível multiplicado pela constante, maior seria o quê? Maior seria o valor de A. Grandezas diretamente proporcionais. Então, temos essa leitura que você está vendo aqui. Dá uma olhada comigo. Defesa é a constante de defesa que multiplica o nível e que multiplica o quadrado da experiência. Enquanto que a força de ataque, dá uma olhada agora, ataque, ela é o quê? O ataque é diretamente proporcional à experiência e ao quadrado do nível. Diretamente proporcional à experiência e ao quadrado do nível. Deixa eu ajeitar esse nível aqui. E ao quadrado do nível. Então, peraí. Se existe uma constante de defesa, tem que existir o quê? Uma constante de ataque que eu vou chamar de Ka. Ótimo. A maioria das pessoas lê isso e passa direto pela próxima informação. A próxima informação vai nos contar o seguinte, olha comigo. Os jogadores iniciam o jogo, é um RPG. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1, com experiência 1 e possuem força de ataque 2 e de defesa 1. Olha, professor, tem toda uma informação aqui. Tem, porque veja uma coisa, daqui a pouco ele vai te falar sobre o quê? Daqui a pouco ele vai te falar sobre o jogador 1 e sobre o jogador 2. E eu preciso conhecer as informações. Dá uma olhada. Eles iniciam o jogo com nível 1. Então, nível 1 ao quadrado. Com experiência 1. Experiência 1 ao quadrado. Experiência 1. E possuem força de ataque igual a 2. 2 é igual a constante de ataque. E possuem força de defesa igual a 1. 1 igual a constante de defesa que está lá. Isolando essa história,
A constante proporcional de defesa é 1. E a constante proporcional de ataque é 2. Então você acaba de descobrir esses dois fatores. Veja, muita gente erra esse tipo de exercício porque esquece do quê? Esquece que tem que ter uma constante. O enunciado continua. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar a sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Compara-se então a força de ataque e a força de defesa, a força do atacante, que é o desafiante, com a do desafiado. E vence o confronto aquele que tiver força maior. O vencedor do desafio aumenta o seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. E essa informação aqui, ela é só estrutural para representar a ideia do que é o RPG. Ela não influencia no todo, a não ser quando ele diz que vence o desafio quem tiver a maior força. O enunciado diz: durante um jogo, o jogador 1, de nível 4 e experiência 5, irá atacar. Se ele irá atacar o jogador 2, qual será a força de ataque do jogador 1? Professor, força de ataque do jogador 1 é a constante que vale 2, que multiplica a experiência dele que vale 5, vezes o nível dele que vale o quê? Vezes o nível dele que vale 4 elevado ao quadrado. Então, a força de ataque do jogador 1 é 16 vezes 5, que dá 80, vezes 2, que vai nos dar o quê? 160 pontos de ataque tem o jogador 1. Ele vai atacar o jogador 2. Então, o jogador 2 vai ter que se defender. O grau de defesa, o nível, a pontuação de defesa do jogador 2 é o seguinte: constante de defesa, que vale 1, que multiplica o nível do jogador 2, que é 2, vezes a experiência, que é 6, elevado ao quadrado. Eu estou substituindo a defesa aqui e o ataque aqui. Ataque do jogador 1, defesa do jogador 2. A defesa do jogador 2 será igual a 36 vezes 2 vezes 1, que vai nos dar 72 pontos de defesa. O que você vai fazer? O jogador 1 venceu esse confronto, porque a diferença entre a sua força de ataque, aí agora você vem e coloca aqui, ó, para fechar o exercício de vez. Ataque do jogador 1 menos a defesa do jogador 2 foi igual ao quê? 160 menos 72. Ou seja, ataque do jogador 1 menos defesa do jogador 2 é igual a quanto, pessoal? É igual a 88 pontos. Então o jogador 1 vence, porque ele tem 88 pontos a mais do que o jogador 2. Legal? É uma boa questão. Falando de proporcionalidade, tem vídeo aqui na descrição sobre esse tema, você não pode deixar isso passar. E se você gosta dessa questão, gostou dessa questão, se você gosta do conteúdo que eu publico aqui, inscreva-se, ative as notificações, compartilhe o link e a gente se encontra numa próxima aula. Tenha um excelente trajeto de estudo e lembra, a gente está aí a caminho do Enem, lá em janeiro, e eu lhe garanto que se você trabalhar essa ideia, se você acompanhar todas essas questões, você vai chegar muito bem preparado lá na prova, né? Claro, acompanhar as questões e assistir às aulas que te dão base para resolver outras questões parecidas, legal? Meus caros, até mais, tchau, tchau!